Olá! Hoje nós vamos continuar a aula de Direito Civil, parte geral, e vamos começar pelo fim da personalidade, a morte. A morte é o fim da existência da pessoa natural. Está previsto lá no artigo 6º do Código Civil. A morte, ela pode ocorrer para o direito civil de três formas: a morte real, a morte presumida sem declaração de ausência e a morte presumida com declaração de ausência. A morte real é aquela que a pessoa morre por um acidente ou naturalmente e tem o corpo ali, vai ter uma declaração de óbito dela. A morte presumida sem declaração de ausência acontece nas situações de desastres, de catástrofes naturais, nas situações de guerra, de prisioneiro de guerra, de acidentes. E a morte presumida com declaração de ausência é uma presunção relativa feita pelo Código nas situações de desaparecimento da pessoa. Vamos ver melhor essas situações. A morte presumida sem declaração de ausência, ela está lá no artigo 7º do Código Civil. No inciso 1º fala: provável a morte de quem estava em perigo de vida. E o inciso 2 diz: desaparecimento em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos do término da guerra. O que esses incisos querem dizer? Provável morte de quem estava em perigo de vida são aquelas situações de desastres, de acidentes, de catástrofe natural. Era provável que a pessoa estava naquele lugar, ela estava na Tailândia e ocorreu um tsunami. Você sabe que ela estava bem naquela cidade do tsunami e não encontram o corpo. Procuram e não tem o que fazer. Um acidente, cai o avião, você sabe que a pessoa está no avião e não encontram o corpo, procuram, não é possível. Nessas situações, é possível a declaração da morte quando for esgotados todos os meios de buscas e averiguações do corpo. A pessoa estava ali, é provável, existe uma certeza que a pessoa se encontrava naquele lugar, naquele dia, mas não foi possível encontrar o corpo, procuraram de todas as formas e mesmo assim não encontraram. Então, vai ser feita uma sentença que vai fixar a data provável da morte daquela pessoa. Ocorre a presunção da existência da morte. Então, imediatamente já é expedida a certidão de óbito da pessoa. E nós temos a morte presumida com declaração de ausência. Nesse caso, ocorre uma presunção legal relativa da morte. São situações que a pessoa desaparece e não encontram o corpo. Ninguém sabe por que a pessoa desapareceu, ela simplesmente não é encontrada, ninguém sabe onde é que ela está e procuram, o local é incerto e não sabido dela. E não existe também razões para esse desaparecimento. Do nada ela sumiu. Então vai ser necessário ingressar com um processo judicial para declarar a morte presumida com declaração de ausência. Então o que vai acontecer? Existem 3 fases no processo: a curadoria dos bens, a sucessão provisória e a sucessão definitiva, que estão estabelecidas lá nos artigos 22 a 39 do Código Civil.
As fases quais? A primeira fase é da curadoria dos bens. Primeiro, vão verificar se aquela pessoa tinha um representante ou um procurador. Se essa pessoa não tinha um representante ou um procurador, será declarada a ausência e o juiz vai determinar uma pessoa para ser o curador dos bens, a pessoa que vai cuidar dos bens dessa pessoa que desapareceu. Depois vai ocorrer a segunda fase, que é a da sucessão provisória. Essa fase acontece 1 ano após a arrecadação dos bens ou quando a pessoa que desapareceu deixou um representante ou um procurador após 3 anos. E o que vai acontecer nela? Nela, os herdeiros da pessoa que desapareceu vão dar uma garantia e vão poder ter a posse provisória dos bens do falecido, do morto presumido, do desaparecido. Mas como não encontraram o corpo, ele está desaparecido, pode ser que ele ainda esteja vivo, eles vão ter que dar garantia de restituição. Então, se a pessoa voltar, eles vão ter que devolver os bens, ou a garantia vai ficar para a pessoa quando ela aparecer. Então, essa é a sucessão provisória. E a terceira fase é a sucessão definitiva, que ocorre 10 anos após a sentença de abertura da sucessão provisória. E nela, os interessados vão requerer a sucessão definitiva, porque a pessoa não apareceu, já se passaram 10 anos da abertura da sucessão, e então é muito provável a pessoa morreu mesmo, e vão pedir a sucessão definitiva e o levantamento das cauções. Elas querem poder aproveitar os bens que elas deixaram lá como garantia antes. Essas são as situações de morte. Vamos passar agora para a análise do domicílio da pessoa natural. O domicílio é onde a pessoa se situa. Ela permanece a maior parte do tempo e tem caráter definitivo. Então, é onde habitualmente aquela pessoa pratica atos e negócios jurídicos. O artigo 70 do Código Civil traz a regra, que o domicílio é o local da residência, onde a pessoa reside será o seu domicílio. Porém, existem pessoas que têm diversas residências. Nesse caso, o domicílio pode ser em qualquer uma dessas residências. Então, a pessoa reside em Curitiba, reside em São Paulo, o tempo todo ela está nas duas residências, o domicílio vão ser Curitiba e São Paulo. Nós temos também o domicílio profissional da pessoa. O que é o domicílio profissional? É aquele lugar onde a pessoa exerce a sua profissão, onde ela exerce o seu exercício profissional. Então, vamos dizer que a pessoa tem domicílio da sua residência em Pinhais. Porém, ela exerce a sua profissão em Curitiba. Então, ela tem domicílio em Pinhais, mas ela tem domicílio profissional em Curitiba, porque é onde ela exerce a sua profissão. Agora, se ela exercer a profissão em vários lugares, ela vai ter vários domicílios profissionais. São em todos os lugares que ela exerce a profissão dela. Ela exerce a profissão em Pinhais e em Curitiba, então ela tem domicílio profissional nesses dois lugares, porque ela tem, vamos dizer que seja um advogado. Se o advogado tem escritório em Pinhais e tem escritório em Curitiba, ele tem esses dois domicílios profissionais. Então a pessoa natural pode ter dois domicílios, o domicílio da residência e do local que ela exerce a profissão. Agora, se a pessoa não tem residência habitual, é um andarilho, aquela pessoa não mantém uma residência fixa, então o domicílio vai ser onde ela estiver
naquele momento, aonde ela for encontrada. Vamos ver agora a classificação do domicílio. O domicílio, ele pode ser voluntário, necessário, legal ou contratual ou convencional. São esses três. O domicílio voluntário é aquele fixado pela vontade. Então, a pessoa estabelece, esse é o meu domicílio. O domicílio necessário ou legal, a lei determina. O domicílio dessa pessoa é este. E o domicílio contratual convencional, lá no contrato você diz que o seu domicílio será tal. Vamos ver melhor isso. Domicílio necessário ou legal. É necessário para os incapazes, que o código diz que o domicílio dos incapazes será o mesmo dos seus representantes. O código também diz que o servidor ou funcionário público terá como domicílio onde ele exerce suas funções de forma permanente. O domicílio do militar será o quartel onde ele serve ou o comando que está subordinado. O marítimo tem como domicílio onde o seu navio está matriculado. E o preso, o domicílio é onde ele está cumprindo a pena. Agora, nós vamos passar a analisar a pessoa jurídica. Pessoa jurídica é o conjunto de pessoas ou bens arrecadados com personalidade jurídica própria por ficção legal. A lei estabelece uma personalidade jurídica para esse conjunto de pessoas ou bens. É importante ter a noção bem clara que a pessoa jurídica é diferente dos seus membros. Além disso, a pessoa jurídica tem vários direitos. Ela tem personalidade, assim como as pessoas naturais, porém, nem todas, no que for cabível, ela terá direitos da personalidade. Então, por exemplo, é possível que a pessoa jurídica sofra um dano moral, mas ela não tem honra subjetiva, né? Como que ela vai sentir o dano? Não existe. Mas é possível, ela tem honra objetiva, que é a reputação, o dano à sua reputação, como a sociedade vê a empresa. A pessoa jurídica. Outro direito das coisas. Ela pode ser proprietária e possuidora. Direitos obrigacionais. Ela tem liberdade de contratar com terceiros, sejam outras pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Tem direitos industriais. Ela tem uma marca, nomes. Direitos sucessórios. É possível disposição testamentária, deixando bens para pessoa jurídica. Agora vamos passar para as classificações da pessoa jurídica. Quanto à nacionalidade, a pessoa jurídica ela pode ser nacional ou estrangeira. Ela será nacional quando ela for regida pela lei brasileira. A sua sede principal se encontra no Brasil, assim como o seu órgão de administração. Já a pessoa jurídica será estrangeira quando ela for formada fora do Brasil e ela vai precisar de uma autorização do executivo para funcionar no Brasil. Segunda classificação é quanto à estrutura. A pessoa jurídica pode ser corporação ou fundação. Corporação, conjunto de pessoas que atua com fins e objetivos próprios. Quem são elas? Sociedades, associações, partidos políticos e entidades religiosas. Quanto à estrutura, ela também pode ser uma fundação, que é um conjunto de bens arrecadados com finalidade e interesse social.
Outra classificação é quanto às funções e capacidades. A pessoa jurídica pode ser de direito público ou de direito privado. As de direito público interessam lá para o direito administrativo, mas eu vou falar rapidamente por conhecimento. É o conjunto de pessoas ou bens que atendem interesses públicos, internos ou externos. Então vai ser a União, os estados, o Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, associações públicas, estados estrangeiros, entre outros. Nesse momento vai nos interessar as pessoas jurídicas de direito privado, que são aquelas criadas pela vontade das pessoas, dos particulares, para atender os seus interesses. E nós temos no Código Civil, lá no artigo 44, quais que são essas pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado são as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada, a EIRELI. Vamos falar mais um pouquinho sobre elas antes de tratar de cada uma. A pessoa jurídica de direito privado tem a sua existência, o início da sua existência na inscrição do ato constitutivo no registro competente. E esse registro tem que seguir alguns requisitos legais que estão lá no artigo 46 do Código Civil. Se ele não observar esses requisitos, que nós vamos ver daqui a pouco, a pena é de não valer a Constituição. Então, tem um vício de validade pela inobservância dos requisitos legais. E a Constituição, por defeito do ato, pode ser anulada. Então, pode acontecer a anulação da Constituição no prazo decadencial de 3 anos da publicação da inscrição do registro. Vamos ver o que tem que ter nesse registro. O registro declarará, lá o artigo 46 do Código Civil, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. Inciso 2. O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e os diretores, aqueles que vão administrar essa pessoa jurídica. Inciso 3. O modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Como que essa pessoa vai ser administrada? Quem representa essa pessoa jurídica? Inciso 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que forma? No registro vai estar lá como que vai ocorrer essa administração. E o ato constitutivo diz lá, a administração ocorre de tal forma. E pode ser que eles modifiquem, que antes a administração é de um diretor e transforma em uma administração coletiva, por voto, né? Vai ter um grupo formado para decidir sobre a administração. Então, tem que falar se é possível reformar a forma de administração. Inciso 5º, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Inciso 6, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio. Então, se acontecer a extinção, o que vão fazer com o patrimônio da pessoa jurídica? Como que pode ocorrer essa extinção? A administração da pessoa jurídica. A administração quem é a pessoa que vai representar a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela sempre
será representada por uma pessoa natural, que está determinada lá no estatuto. Se o estatuto não disser quem representa, os diretores que vão representar a pessoa jurídica. Então, essa pessoa natural ou as pessoas naturais que representam a pessoa jurídica, elas não atuam em nome próprio, elas atuam em nome dessa pessoa jurídica. Então, o que acontece? Os atos que elas praticam em nome da pessoa jurídica, vinculando a pessoa jurídica. E é possível também que a administração ocorra de forma coletiva. Então, a decisão sobre a pessoa jurídica será feita por maioria dos votos ou com alguma outra previsão que o ato constitutivo determine. E se a pessoa jurídica estiver sem administração, naquele momento não tem nenhuma pessoa natural ali administrando ou conjunto de pessoas, o que vai acontecer? O juiz vai determinar um administrador provisório, porque provavelmente sem uma administração, algum interessado vai ingressar com uma demanda, vai dizer, não tem administrador, o que a gente faz? E o juiz vai colocar um administrador provisório para realizar os atos da pessoa jurídica, até que seja instituído pelos sócios, pelos administradores, pelos sócios, um novo administrador. Vamos dar uma recapitulada então nessa aula. Nós vimos primeiro as situações de fim da existência, que são as situações de morte. A morte real, a morte presumida sem declaração de ausência, né? Que são aquelas situações em que estava em perigo de vida, de desastre natural, de acidente, de catástrofes naturais, em que foram esgotados todos os meios de buscas e averiguações e não encontraram o corpo, mas era certo que aquela pessoa estava naquele momento, naquele lugar, quando aconteceu essa situação de perigo de vida, então a pessoa está presumidamente morta, sem declaração de ausência, então diretamente já vai sair, tem a presunção, né, da existência da morte, então já vão fazer uma certidão de óbito imediatamente. E as situações de morte com declaração de ausência, que é aquela presunção legal relativa da morte, né, que são as situações de desaparecimento sem motivo. A pessoa simplesmente desaparece, não existe um motivo, ninguém sabe aonde a pessoa está, e então vai ser necessário um processo judicial com 3 fases para declarar a ausência da pessoa, né? Que é a curadoria dos bens, a sucessão provisória e a sucessão definitiva. Após a análise das situações de fim da existência, né, da morte, nós falamos sobre o domicílio da pessoa natural, que é onde a pessoa se situa, permanece a maior parte do tempo com caráter definitivo. Mas é importante lembrar, né, que pode existir mais de um domicílio. Além disso, as pessoas podem ter domicílio particular, né, para seus atos particulares, e domicílio profissional, que é onde a pessoa exerce a sua profissão. É possível também ter mais de um domicílio profissional. Então, pessoa natural pode ter 2 ou mais domicílios, mas vai ter o domicílio residencial e o domicílio profissional. O domicílio pode ser voluntário, mas existem situações em que o domicílio é legal, que a lei impõe, como é o caso dos incapazes, dos funcionários públicos, dos militares, do preso, e tem também aquele domicílio
contratual, que vai ser estabelecido no contrato, onde é o domicílio da pessoa. E depois que nós falamos dessas situações da pessoa natural, nós passamos a analisar o início da pessoa jurídica, né? Que são um conjunto de bens ou pessoas conjuntos de pessoas ou bens arrecadados com personalidade jurídica própria em razão de uma ficção legal. Essa pessoa jurídica tem diversos direitos, como nós já falamos. Nós analisamos as classificações, né, que foram quanto à nacionalidade, se ela é nacional ou estrangeira, quanto à estrutura, se ela é corporação ou fundação, quanto às funções e capacidades, né, que a pessoa jurídica pode ser de direito público ou de direito privado, que daí eu falei que o que nos interessa nesse momento são as pessoas jurídicas de direito privado, que estão lá no artigo 44 do Código Civil, que nós vamos analisar na próxima aula, que são as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as EIRELIs. Nós falamos sobre o início da pessoa jurídica, né, que é com a inscrição do seu ato constitutivo no registro competente, que o registro tem que observar, tem que declarar aqueles requisitos legais do artigo 46 do Código Civil, sobre pena de não valer a sua Constituição, né, que é um requisito de validade. E daí nós também falamos sobre a administração da pessoa jurídica, que vai ser sempre uma pessoa natural, determinada no estatuto. Se o estatuto não determinar os diretores que vão representar, os atos dessa pessoa natural sempre vão vincular a pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa natural está tomando decisões em nome da pessoa jurídica, e a administração também pode ser coletiva, que são aquelas decisões por maioria dos votos ou outra determinação lá do ato constitutivo. E se não houver um administrador, o juiz vai determinar um administrador provisório. Bom, é isso e espero que vocês tenham aproveitado e nos encontramos na próxima aula.